Aquela tinha sido a minha primeira vez na parede de escudos. Metade dos homens estavam completamente bêbados, e eu mesmo teria agradecido ter uma caneca dentro do meu estômago, só para acalmar meus nervos. Mas quando a batalha começou, eu estava bem. Foi algo lindo. Bardos chamavam aquilo de calma da batalha. O tempo passava mais devagar. Algo em suas entranhas gritavam para você, garantindo que você ia sobreviver àquela luta. Você ia sobreviver, voltar para casa, deitar com a sua mulher e botar filhos dentro de sua barriga. Pelos deuses, era glorioso. Salve, salve galera, bem-vindos ao Old Man Xandits, e hoje a gente vai falar de uma parada que eu gosto muito, e eu acho que vocês já devem ter percebido só pela abertura que eu me dei o trabalho de fazer, que por acaso é uma adaptação livre minha para um texto que tem na história. A gente vai falar hoje especificamente de Black Road, que é uma série que saiu pela Image em 2016, em abril de 2016 saiu a primeira edição. Foram 10 edições em single issues, né, que depois foram coletadas em 2 trades, e que agora, semana passada, como vocês viram aí no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, saiu uma edição de luxo, né, coletando as 10 edições, capa dura, bem especial. Essa série, cara, ela é de um autor que eu gosto muito, na verdade, que é o Brian Woods. O Brian Woods, ele é um autor que tem muita coisa publicada no mainstream, né? Mas tem algumas séries, na verdade, que eu gosto muito, que eu acompanhei. Além da Black Road, a gente está falando do The Massive, que é uma série que conta a história depois do fim do mundo. Tipo, teve uma guerra mundial. É bem legal essa série do The Massive, porque ele mostra um pouco uma coisa bem imediata, logo depois da guerra, né? Ele também escreveu alguns arcos do Conan na Dark Horse, que foram reunidos em 2 arcos nesses ônibus que eu tô mostrando aí. O 5º e o 6º, que, pô, Conan não preciso nem dizer, né, cara? E ele escreveu outra série que eu acho que serviu de lenha, vamos dizer assim, né, de aquecimento para o Black Road, que foi o The Northlander. A primeira edição saiu em junho de 2016, coletando várias edições, e eles reuniram em 3 trades, né? Foram 50 edições do The Northlander, e saíram nesses trades aí, né? No primeiro, que é o uma saga anglo-saxã, o Iceland Saga, né? Que é o volume 2, e o último número, que é o European Saga. Sobre o cara que desenha, é o Gary Brown. Ele também desenhou várias coisas, inclusive The Massive foi ele que trabalhou também no The Massive, e atualmente ele está desenhando essa série aí que chama Crude. Mas voltando ao Black Road, irmão, é uma saga viking, velho. Verdade é essa. Os caras que viveram na época em que o odinismo, né, a cultura pagã estava chegando ao fim, e com o cristianismo chegando na Europa, né, na Inglaterra especificamente, né? Então eu vou mudar a tela aí agora para vocês verem as revistas especificamente. Então eu tenho os 2 trades que saíram, esse é o volume 1, esse é o volume 2. O volume 1, ele conta a história justamente do Magnus, um guerreiro viking, bem renomado, assim. Ele é renomado, mas ele caiu em desgraça, né? E na história você descobre por que ele caiu em desgraça, ajudando esse cara aqui, que é o Padre Farina. É um cardeal, na verdade, que está numa missão, saindo dessa cidade aqui, indo pro norte, e justamente ele precisa pegar a tal da Black Road, né, que todo mundo fala que é uma área extremamente sangrenta e sem lei. Essa aqui é uma outra personagem que tem alguma relevância, é a Kita, que é uma ferreira que tem um passado com ele, né? E eles seguem viagem pela Black Road. Eu tô mostrando um pouquinho da arte aí, né? Da primeira treta que eles enfrentam aí e tal. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas é interessante eu falar sobre alguns personagens específicos. A primeira delas é justamente a Júlia, que é a anjo da guarda, que na verdade é uma menina que estava seguindo o cardeal Farina. E tem um cara que chama Oakenford, que na teoria eu vou dizer que é tipo o vilão da história. Vocês estão vendo aí, essa aqui é a cena que eu fiz no início do vídeo aí, que eu fiz uma narraçãozinha, eu tirei dessa parte aqui, que é ele lembrando, porque tem muita coisa da história que passa dentro da memória dele lembrando de como aconteceu, por que aconteceu. A arte eu não preciso nem falar, né, cara, ela não é uma arte extremamente acadêmica, mas eu acho que ele tem um estilo muito particular, e eu acho muito legal essa arte do Brown, né. É basicamente isso, aí ele segue a viagem pro norte até chegar nessa Oakenford aqui, né,
que é comandado por esse cara. O Oakenfold, na verdade, ele é um dissidente. Ele é um cara que perdeu os direitos dele dentro da igreja católica e acabou fugindo para essa região e construiu essa fortaleza no norte. E a gente no início não sabe exatamente por que eles estão viajando para o norte para investigar essa fortaleza, mas no decorrer da história você vai entendendo por que acontece tudo isso. Uma coisa que é muito peculiar para a história é essa coisa de voltar no passado, né? Ele conta um pouco dos personagens, aqui ele tá mostrando o passado da Kita, né, e tal, que ela tem um passado, e conta um pouco o que ela é exatamente na história inteira, né? Todos eles contam um pouquinho da origem deles em esquema de volta no passado, conta um pouquinho do passado, você entende um pouco algumas coisas. Eu vou mostrar um pouquinho do segundo volume também. Então, assim, o que eu acho muito legal dessa história é que, além da missão que eles têm pra frente de encontrar, né, de enfrentar o Oakenfold, esse é o Oakenfold. Uma coisa que eu curti muito, a visão do Magnus de tudo. Porque o Magnus, ele é muito humano, na verdade. Apesar dele ser um guerreiro extremamente violento e ele tem um interesse pessoal em relação ao passado dele na missão inteira, que eu também não vou falar porque é interessante vocês lerem a história para ter uma noção. Ele vai aos poucos mostrando o porquê que ele caiu em desgraça, vamos dizer assim. Porque ele tinha um renome entre os Northlanders, né, as pessoas que viviam na região, e ele foi perdendo esse renome por causa de coisas que ele foi fazendo. E a verdade é que ele é um cara que ele entendeu em algum momento que o cristianismo ia ganhar. O cristianismo ia acabar com a antiga religião, e os cristãos, quando chegam na região, quando eles firmam o pé deles na região, eles começam a forçar as pessoas a acreditar na crença cristã. É claro que isso a gente sabe que aconteceu de fato, né? Os guerreiros, né, os cavaleiros que trabalham para a igreja nesse período, que são na verdade mercenários sanguinários, eles fazem coisas horríveis. Por exemplo, eles chegam numa vila e matam a vila inteira, na verdade, porque entre eles tem pessoas que fazem bruxaria, que na verdade é uma mulher que é tipo uma curandeira local, que acredita nos deuses antigos e entende de ervas, entende de coisas, de raízes e coisas afins, e eles consideram que ela é como se fosse uma bruxa, porque ela sabe de coisas que são do oculto, e aí decidem purificar a região, matando todo mundo da cidade. Né? E o Magnus vê isso, na verdade, né? E ao mesmo tempo, tem um lado dele de não ter certeza do que é realmente que está acontecendo, né? Tipo, o deus dele estava errado, os deuses dele morreram, nunca escutaram ele, e esse deus novo que está vindo aí, qual é a relevância desse deus, né? O que eu tenho que realmente temer em relação a essa nova divindade que está tomando conta do mundo? Ele tem um pouco de medo disso, né? Da vida além da morte, né? Porque é aquela velha história, né? Tem um momento, inclusive, aqui que ele fala que ele acha que ele vai morrer. Ele fala, mas se eu morrer aqui eu tô de boa, porque eu tô com a minha espada na mão e eu vou pra Valhalla. Se eu for pra Valhalla. Quer dizer, então ele tá sempre nessa, tipo, sempre tentando ver, né? Pô, se eu morrer, se eu vou pra Valhalla, eu vou pra Valhalla. Mas se eu não for pra Valhalla, eu vou pro inferno, inferno cristão. Então, assim, é uma história, apesar dele ter essa missão que é uma história de muita ação, tem também muitos momentos de reflexão essa história, de você entender um pouco um lado do personagem na realidade em que ele foi vivendo no período. E dá pra imaginar que, cara, não era muito longe disso, né? Imagina que algumas pessoas talvez tivessem esse tipo de sensação, de ter medo, né? De tipo assim, pô, eu acredito em Odin, eu acredito em Thor, mas e se, né? É isso que eu digo, como eu disse antes, eu não podia recomendar mais, se você é fã do gênero, se você é fã de fantasia, fã de contos históricos, né, de vikings e medievais afins. Tipo, eu não sei quando é que vai sair esse material no Brasil, não sei nem se tem previsão. Eu sei que do Brian Wood, nesse gênero, algumas edições do Northlanders saiu aí no Brasil, que um amigo meu de um outro canal, que eu até recomendo vocês seguirem ele, é o Felipe Morrison, do Quarto Mundo. Eu vou deixar linkado o canal dele aqui embaixo no vídeo. Ele comentou comigo que saíram algumas edições aí no Brasil do Northlander. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não esqueçam, mais uma vez, como sempre, de assinar o canal. Deixa seu comentário também, diz o que você achou do vídeo, diz que você está curtindo o novo formato. Marca o sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo. Eu estou tentando fazer mais vídeos por semana. Estou garantindo 2 por semana agora. Vamos ver se eu consigo aumentar a frequência. Obrigado aí pela audiência. Old Man Shandits out.